Olá pessoal, na aula 15, então vamos continuar com a manipulação e transformação de dados com o pacote Data Table. Essa é a parte 3. Então vamos lá para o RStudio. Então eu vou começar importando o pacote Data.table. Nós vamos trabalhar agora com um banco de dados de voos que partiram de Nova York em 2014. Eu vou colocar o link para vocês aqui, mas vou também disponibilizar o arquivo. Esse banco ele é chamado flights14.csv. E tem algumas colunas aqui. Então eu tenho coluna ano, mês e dia de partida, atraso na partida em minutos, atraso da chegada em minutos dos voos, as empresas aéreas, a origem, o destino, o tempo de voo em minutos, a distância entre os aeroportos em milhas e a hora da partida programada. Eu vou importar esse conjunto de dados utilizando a função FRID data.table. Essa é uma função bem rápida. Ele é um banco de dados que tem um tamanho considerável. Eu vou gravar ele na variável flights. Eu só estou passando o caminho aqui porque esses dados já estão separados por vírgula. Então, importamos o conjunto de dados. Então já importou, né? Então ele é um banco de dados de 12 colunas por 253.316 linhas. Então é um banco de dados já com um tamanho considerável. Quando nós lemos as colunas utilizando call names, as colunas estão obviamente em inglês, porque é um banco de dados do aeroporto de Nova York. Então eu vou passar essas colunas para o português utilizando call names, né? Para o call names, flights, né? Call names, o nome do banco de dados, vou passar um vetor com o nome das colunas em português, fazer a tradução aqui. Quando eu leio o cabeçalho aqui do banco de dados, ele vai estar aqui em português agora. Então, vamos trabalhar com esse banco dessa forma. Vamos estudar algumas operações aqui no data.table com esse banco de dados maior. Alguns aqui eu vou passar o ponto M, vou passar no by, eu vou passar a origem. O que está se fazendo aqui? O número de viagens correspondente a cada aeroporto de origem. Então, esse é o número de viagens de cada aeroporto de origem. Então só tem 3 aeroportos aqui de origem. Se eu quiser saber o número de viagens correspondente a cada aeroporto de destino, é só passar destino aqui no by. Embora eu tenha 3 origens, eu tenho 93 destinos aqui, ok? Se eu quiser passar apenas da empresa American Airlines, né, primeiro nas linhas aqui, né, antes da vírgula eu faço um filtro e nas colunas o operador .n e o by é igual a origem. Isso vai dar o número de viagens para cada aeroporto de origem para a American Airlines. Agora só da American Airlines. Okay? Se nós quisermos agrupar agora a mesma operação anterior, mas além da origem colocar o destino, podemos fazer dessa forma aqui. E podemos também, além de agrupar por origem e destino, podemos ordenar por origem e depois por destino. Numa operação em cadeia. Vamos executar isso aqui. Então, agora ele agrupou por origem e destino, né? E depois classificou por origem e destino também. Se nós quisermos classificar por destino em ordem decrescente, né? Primeiramente por origem em ordem crescente, depois por destino em ordem crescente, a mesma operação. Só rodar isso aqui. Agora ele vai classificar o destino em ordem decrescente, né? Obviamente a ordem alfabética decrescente. Ao invés de colocarmos o operador .n para fazer o agrupamento, né, da contagem, nós podemos passar uma função, né? Agora eu vou colocar aqui nas linhas, vou filtrar que é da empresa American Airlines, e nas colunas eu vou criar uma variável chamada MC, que vai receber a média de atraso da chegada, uma outra variável, vírgula, né? Uma outra variável chamada MP, que é a média de atraso da partida. E eu posso agrupar agora por origem, destino e o mês. Vamos rodar isso aqui, ver como é que fica. Então, ele agrupou por origem, destino e mês e calculou a média de atraso da chegada e a média da partida, né? Obviamente, se está positivo
houve um adiantamento, se está negativo, houve realmente um atraso ali, né? Ao invés de utilizar by, eu posso utilizar kby, que ele vai fazer uma classificação. Vamos rodar, só o que muda aqui em relação à construção anterior é o kby. Então, agora ele classificou aqui em ordem crescente. Podemos verificar aqui que está 1, 2, 3, 4, assim por diante. Classificou ali as 3 colunas em ordem crescente. Poderia utilizar uma expressão aqui na coluna, passar o operador N e utilizar uma expressão que é atraso na partida maior que zero e atraso na chegada maior que zero e rodar. Vamos ver o que ele vai fazer. Então ele vai criar uma tabelinha para nós aqui, né? Mostrar o número de voos que atrasou na chegada e atrasou na partida, o número de voos que atrasou na chegada e não atrasou na partida, o número de voos que atrasou na chegada e atrasou na partida, e o número de voos que não atrasou na chegada e atrasou na partida. Nós vamos estudar um pouquinho agora, pessoal, como eu falei na aula anterior, o operador SD. Esse operador SD é um símbolo especial aqui do pacote data.table, assim como esse ponto N também é um símbolo especial. O que ele faz? Na prática, SD é subset of data. Ele faz uma espécie de agrupamento simultâneo dos dados. Então, eu vou só demonstrar aqui, como funciona esse operador, esse símbolo especial, né? O símbolo. Eu vou criar um banco de dados pequeno chamado DT. Então, vamos visualizar esse banco de dados DT. Nós já conhecemos ele da aula anterior. Agora, vamos executar a seguinte operação nas colunas, né? Vou passar o print. O print, na verdade, ele mostra alguma coisa na tela, né? Passar o operador .sd, vírgula, por id. Operação aqui nas colunas. Então, vamos rodar isso aqui e ver o que ele faz. Então, o que ele fez? Ele, na prática, o operador .sd, ele faz agrupamentos simultâneos, né? Ele faz um tipo de subsetting. Então, ele gerou 3 conjuntos de dados aqui. Ó. Um conjunto com 3 linhas, um conjunto com 2 linhas e um conjunto com 1 linha. O que são esses conjuntos aqui? Então, vamos verificar aqui no DT. Primeiro, só aumentar um pouquinho para nós aqui. Então, esse primeiro conjunto aqui, ele refere aqui à letra B. O segundo refere-se à letra A. E o terceiro à letra C. Então, ele fez um agrupamento pela coluna ID, né, para cada um dos elementos, né, distintos da coluna ID. É isso que faz o operador SD. Uma outra função que eu gostaria de mostrar, que ela não é do pacote data.table, tá? Ela é um pacote do RBase, é a função lapply. Na prática, o R tem uma família de funções apply. Mas o que faz especificamente essa função lapply? Ela aplica uma função a um objeto. Esse objeto pode ser um vetor, um dataframe. Nesse exemplo aqui, eu estou passando para a função lapply 2 elementos. Um primeiro elemento é um data.table, que vai retornar a coluna A e a coluna B do banco DT. E o segundo elemento é uma função, que é uma função soma. Né? Então, se eu rodar isso aqui, o que vai fazer? Então, ele criou 2 números aqui, 21 e 57, que são 2 somas. E o que é essa operação aqui? Essa operação aqui é uma lista. Então, a função lapply, ela retorna uma lista. Retornou uma lista com 2 somas. Na linha 71 aqui, eu estou passando para a função lapply 2 argumentos, a soma e o outro argumento é o nosso operador SD do datatable, né? Por ID. É o que ele vai fazer. Vamos lá. Então ele fez uma somatória aqui, ele agrupou pela coluna ID e fez uma somatória das outras colunas. Vamos agora trabalhar com nossos dados de voos. Então eu estou passando aqui o banco flights, vou fazer o print do operador SD e no by eu vou colocar o mês. O que ele vai fazer?
Ele vai gerar 10 conjuntos de dados, porque eles são o banco de dados tem 10 meses. Então ele gerou 10 conjuntos de dados diferentes. Na prática ele fez como se ele agrupasse todos os dados por esses 10 meses ali. Vou gravar essa operação na variável SDM para ficar um pouco mais claro. Aí, se eu visualizar o SDM, nós podemos verificar que ele agrupou, né, pelos 10 meses. Tá? O mês 1 até embaixo lá, o mês 10. Ele colocou na primeira coluna. Nós podemos também filtrar pela empresa aérea, por exemplo, a American Airlines, utilizar nas colunas a função elapply, passar o SD, passar o valor máximo e o by o mês. O que ele vai fazer? Vai retornar os valores máximos mensais da American Airlines. Então ele retornou os valores máximos aqui de todas as colunas, né? Fez uma operação aqui com todas as colunas. Isso é uma função ali bem poderosa, tá, pessoal? Essa operação aqui, eu estou lendo, né, lendo o cabeçalho do operador SD e estou agrupando por mês, né, e vou retornar, tenho aqui a operação em cadeia, né, vou retornar apenas o mês igual a 10. Então, ele não vai retornar os 10 meses, ele retornou apenas o mês igual a 10 e estou lendo o cabeçalho. Nessa operação eu vou estar lendo apenas as 2 primeiras linhas de cada mês. Então, vamos ver. No mês 1, ele leu as 2 primeiras linhas, no mês 2, as 2 primeiras linhas, assim por diante. Posso agrupar por origem, passar o operador SD e agrupar os voos por origem, e gravar na variável SD. Vamos ver o que ele fez. Ele agrupou os voos por origem, ele colocou em evidência aqui a coluna, né, origem, ok? Então essa função SD, ela lembra um pouco a função .m, né? Esse é um símbolo especial .m. Agora, eu vou agrupar por origem e destino, e gravar na variável SD2. Vamos rodar isso aqui. Então tá, SD2. Colocou em evidência agora origem e destino, todo o banco de dados. Agora nós vamos agrupar por origem, destino e mês. Rodei e gravei na variável SD3. SD3, tá lá, origem, destino e mês. Então vamos agora filtrar pela companhia aérea American Airlines, passar o operador SD e agrupar por origem, destino e mês. Então ele vai na variável SD4, né, agrupou por origem, destino e mês e filtrou apenas agora a companhia American Airlines. Nessa operação aqui, pessoal, na linha 93, eu estou filtrando pela American Airlines, vou passar a função elapply o operador SD e eu quero a média, né, agrupada por origem, destino e mês, e eu vou passar para o argumento SDCols os nomes das colunas que eu quero retornar a média. Então, eu quero retornar a média aqui das colunas atraso da chegada e atraso da partida. Então, vamos rodar aqui, ver o que acontece, gravar na variável SD5. Então, SD5 eu agrupei por origem, destino e mês, e tenho a média de chegada e a média da partida. Uma operação semelhante ao que nós fizemos ali em cima com o operador .m. Tá bom, pessoal? Então, esse é o que eu queria mostrar sobre o Data.Table. O Data.Table é um dos pacotes aí mais poderosos aí do R ao lado do dplyr. São 2 pacotes aí poderosos para fazer o processamento de dados. Nós trabalhamos com um conjunto de dados relativamente pequenos. Nesse caso, ele é relativamente pequeno. Esse pacote Data.Table ele trabalha com bancos muito maiores aí, dependendo da memória do computador. Ele é muito rápido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado ali. E até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, é só passar nos comentários. Muito obrigado.